Olá, abençoados de Deus, tudo bem? É o Bispo Emerson Viana. Nós vamos começar hoje a estreia do programa Verdades que Libertam. Você pode estar nos ouvindo aqui pela Rádio Musical 105,7, também em cadeia pela 88,5 e nos assistir através dessa programação. Você que está aí no WhatsApp da Comunidade Cristã Amor e Graça, vamos seguir juntos aí, tá? Daqui um pouquinho, daqui 2 minutos começa o programa Verdades que Libertam, estreia do nosso programa. Vamos lá? Você começar um pedestal? Queria esse aqui. Então tá bom assim. Eu tenho outro lá, eu peço. Tá bom assim. Vocês estão me vendo direitinho. Vamos aqui já ao vivo. Paulo na técnica de som. Quem quiser conhecer o Paulo, essa é a Ione. Olá. Qualquer reclamação é com a Ione. Comigo. Quem quiser reclamar, elogios também. Você não quer usar esse aqui? Não, pode deixar aqui. Não mesmo? Essa aqui é melhor. Tá bom. Vamos lá, gente. Vamos lá. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie. Anatel 1331. Cartão vermelho pra ela. Rádio pirata é crime. Apoio AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. Novembro Azul é o mês de conscientização para o diagnóstico precoce do câncer de próstata e de cuidados com a saúde da população masculina. Uma campanha para mudar o ponto de vista em relação à visita ao médico para realizar exames preventivos. Faça o exame, incentive seus amigos a fazer. Se descoberto no início, o câncer de próstata tem até 90% de chance de cura. Você só tem uma vida. Cuide dela. Prevenir faz toda a diferença. Essa é uma campanha pela vida. Deixa eu perguntar uma coisa. Dá pra gravar o programa? Tô gravando. Tá gravando? A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Que bom, nós estamos aqui mais uma vez com você, o seu programa Respondendo as Suas Dúvidas. Novidade aqui agora, essa programação, né? Estamos aqui no nosso programa de estreia e esse programa é um programa diferente. Você que está acostumado a ouvir o programa falando de vida, né? Comigo, com a pastora Silvia Viana, há muitos anos. Você tem aquele costume de você participar do programa, né, através da linha telefônica. Esse programa é diferente. Nós vamos colocar um tema aqui todos os dias, né, e alguns temas que vão até mesmo durante toda a semana. E aí você vai fazer as suas perguntas relacionadas a este tema. Para você participar no nosso programa, você vai mandar uma mensagem de texto. Você vai escrever alguma dúvida sobre o tema através do WhatsApp 96504 9910. Anote aí o nosso WhatsApp, o número do nosso WhatsApp, 96504 9910. 96504 9910. Lembrando a todos os ouvintes que este programa, ele não tem o objetivo aqui de ser o melhor ou o pior da rádio, ou mais populoso ou menos populoso, não. Nossa intenção é apenas levar você ao conhecimento das verdades que libertam, da palavra de Deus e principalmente, né, você ter as suas dúvidas respondidas. Quantas pessoas elas querem conversar acerca de um tema, elas precisam de um pastor e o pastor muitas vezes não tem tempo para conversar com a pessoa. Aqui não, aqui nós vamos ter tempo para conversar com você, nós vamos ter tempo para responder as suas dúvidas e explicar todos os seus questionamentos, tá? Então nós vamos colocar um tema. O tema dessa semana para você perguntar é sobre a lei e a graça, tá? Nós vamos estar aqui abordando esse tema durante toda essa semana. O que é a lei, o que é a graça,
qual é a diferença da lei e da graça, como se viver a lei, como se viver a graça. Vamos falar muito sobre isso aqui durante esta semana. Então você já pode mandar as suas perguntas no 96504-9910. Estou aqui com o celular aqui, né, da rádio, já aqui nas minhas mãos, né, e aguardando aqui as perguntas das pessoas. Lembrando que você vai mandar a sua pergunta em texto, tá? Então você vai escrever e vai mandar para cá, porque eu não tenho como ouvir. Estou fazendo aqui o programa. Como é que eu vou pôr o celular aqui no ouvido para responder suas perguntas? Então eu tenho que ler aqui e responder as suas perguntas. Inclusive já chegou a primeira pergunta. A pessoa me pergunta aqui, ó, que bacana, o que é a lei e o que é a graça? Legal, né? Para a gente começar essa questão, se você puder também colocar o seu nome, eu vou agradecer muito, porque vai ser muito legal você também mandar o seu nome aqui para a gente estar se comunicando com você. Então vamos começar, né, pela primeira pergunta de hoje, ouvinte que não escreveu o nome, mas ele me pergunta o que é a lei e o que é a graça. Então vamos lá. É muito comum, tá, as pessoas se confundirem nesse aspecto, porque as pessoas, nos leigos, eles acham que a lei seria todo o Velho Testamento. Aliás, eu não gosto dessa frase Velho Testamento e Novo Testamento. Isso foi colocado pelo compilador da Bíblia, mas eu não creio que exista um Velho Testamento. Existe um testamento só, que é o testamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, quando ele vai à cruz, ele vai dar sua vida por nós, ele morre por nós, então ele deixa um testamento para nós, as suas heranças, suas bênçãos, né, o que nós temos que fazer para alcançarmos as bênçãos, as promessas do Senhor. Como cita em Hebreus, não há testamento sem a morte do testador. Então, na minha opinião, eu creio que há somente um testamento, que é o testamento do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse deixa um testamento. Mas por causa dessa divisão, né, por causa dessa compilação bíblica, né, que a partir de Malaquias, eles colocam ali o fim de um testamento e o começo de Mateus, o começo de um novo testamento. Então confunde muito a mente das pessoas. E na realidade não existe isso, não existe Velho Testamento e Novo Testamento. O que existe são os pactos das alianças, livro de Gênesis, o pacto da lei, que começa ali em Êxodo, e o fim da lei, que é Cristo Jesus na cruz. Então é muito importante nós sabermos desses três aspectos, tá? Marque aí, ó, o pacto das alianças, Gênesis, as alianças, inclusive nós podemos em outro programa falar sobre elas, Gálatas. Por exemplo, Paulo lá em Gálatas, ele cita que uma aliança, ainda que seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém pode tirar ou acrescentar coisa alguma, então as alianças são irrevogáveis. As alianças de Deus, a lei, nem a lei nem a graça tem poder de alterá-las, né? Então as alianças, elas são como a Constituição do Brasil, né? Não pode ser alterada, né? Não pode vir um projeto de lei que venha alterar a Constituição. Então a Constituição é uma coisa sagrada, né? Assim como as leis de Deus ninguém muda. Por exemplo, Deus fez uma aliança lá com Noé, que não destruiria o mundo com água novamente. Então essa aliança é irrevogável, né? Pode passar de 200 mil anos, pode vir lei, pode vir graça, pode acabar a graça, pode acontecer o que for, esta aliança não será alterada, tá? Será para sempre. Aí chega o pacto da lei. Por que chegou o pacto da lei? Bom, você conhece mais ou menos a história, né? Deus criou Adão, Eva, estavam lá no Jardim do Éden, e lá no Jardim do Éden não era paraíso, tá? Era Jardim do Éden que eles habitavam, e aí viu o pecado, a transgressão, e eles foram expulsos do jardim, e a partir daí a corrupção passou a entrar no coração do povo, das pessoas, muitos pecados, muitos erros, muitas falhas. Deus tentou várias vezes fazer aliança com os homens, não deu certo essas alianças, porque ele falou, poxa, eu vou destruir o mundo inteiro e construir através de Noé uma nova família, através de Noé constituir um novo povo, e ele viu que não deu certo, ou seja, em Noé mesmo havia ali a maldade, pois um dos filhos de Noé também partiu para o caminho da maldade e o pecado prosseguiu. Aí, quando chega lá em Moisés, Deus decide o quê? Vou constituir um povo. Até então Deus não tinha um povo, ele tinha os seus eleitos, os seus escolhidos sobre a terra, e ele decide constituir um povo. A partir de hoje, esse passa a ser o meu povo. Então, dessa geração, dessa descendência aqui que vai entrar na terra prometida, esse passa a ser o meu povo. E aí é constituído o povo judeu como povo exclusivo de Deus. Então Deus passa a habitar no meio dessa nação.
E para guiar este povo, o que Deus faz? Ele cria a lei, pensando que a lei traria coisas boas, coisas maravilhosas para o povo, que o povo, através da obediência à lei, ele seria constituído um povo assim de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes bênçãos, né? E aí a lei é instituída, mais de 500 e tantos mandamentos, né, foram criados na lei para que o povo praticasse a lei. E aí o que aconteceu? Aí o tiro saiu pela culatra, né? Vamos dizer assim, porque a lei, que era uma coisa boa, porque a lei para o Espírito ela é boa, ela é maravilhosa. A lei para ser cumprida pelo Espírito é uma coisa assim maravilhosa. Mas nós temos um corpo de carne, que é totalmente contrário à lei, que é totalmente contrário à lei. Então você chega ali, quando você lê as cartas de Paulo, se você quiser saber mais sobre essa história, que eu estou resumindo bem aqui, Paulo lá em Romanos ele vai citar isso claramente, ele fala que o mandamento que era para o meu bem, percebi que ele me trouxe morte. Aquilo que era para me trazer vida, acabou gerando consequências ruins para a minha vida. Então, ele fala, chega até a dizer lá em Romanos, ele fala, desventurado homem que sou, como posso ser tão mal assim, como posso ser tão ruim dessa maneira, porque eu não consigo praticar a lei. Eu vejo dentro de mim uma guerra entre a vontade de Deus e a vontade da carne. Então, praticar a lei se tornou uma coisa impossível. Nenhum homem conseguiu praticar a lei. Mas era preciso, né? Porque assim como por um ato de iniquidade veio o pecado sobre o mundo e o pecado passou para todas as gerações, então precisava de um ato de justiça, né? Então ninguém conseguia cumprir essa lei. Nem Moisés conseguiu, nem Davi, nem Salomão, nem os profetas, nem os homens, até Elias, que era um grande profeta, um dos maiores profetas que já existiu, também vacilou. Chega um momento que ele até tem o seu ministério encurtado devido à sua covardia, né? Porque ele ao invés de enfrentar a rainha Jezabel, ele foge da rainha Jezabel, ele foge de Acabe e acaba perdendo ali o seu ministério, e Deus escolhe Eliseu em seu lugar. Então o que acontece? Não teria mais como se cumprir a lei. Aí o que Deus faz? Ele mesmo, né, vem como forma de filho, através de Jesus Cristo, dá a sua vida na cruz por nós. Então, a partir deste momento, ele revoga a lei, né? A lei, ele poderia revogar a lei em vez de cumpri-la, né? Mas primeiro ele vem, cumpre a lei, e aí ele revoga a lei. Ele revoga a lei para nos trazer o pacto superior, que é o pacto da graça de Deus, tá? Então, eu creio que eu expliquei aqui mais ou menos para você o que significa a lei. Então, agora vamos entrar no pacto da graça. Quando ele vai e morre na cruz do Calvário, ele traz então o pacto da graça. O que é o pacto da graça? O que significa a graça? Favor imerecido. É uma coisa que nós não merecemos, não temos méritos, mas pelo que Jesus fez, pelo sangue de Jesus, pelo poder de Jesus na nossa vida, nós passamos a ter acesso a Deus através de Jesus. Então Deus já não escolhe mais um povo apenas, né? Já não é mais somente o povo judeu, todos passam a ser propriedade exclusiva de Deus e povo de propriedade exclusiva de Deus, como cita lá Pedro, e todos passam a ter acesso a Deus, mas através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí entra o grande problema das igrejas atuais, na nossa época, né? Por quê? Porque nem de todas as igrejas, mas da maioria das igrejas entra essa questão muito importante. Por quê? Porque a lei ela foi trazida exclusivamente para o povo judeu. Existem muitos mandamentos, inclusive da lei, que você vai observar claramente que é vedado ao gentio a participação daquelas coisas. Quando, por exemplo, o anjo da morte passa ali na Páscoa, né, que a Páscoa significa a passagem do anjo, ou seja, o anjo passou, o anjo da morte passou, os filhos dos judeus não foram afetados e os filhos dos estrangeiros foram afetados. Ou seja, se nós vivêssemos naquela época, todos nós teríamos a morte do primogênito. Então o filho mais velho, ele morreu de todas as famílias. Então muitos dos mandamentos que eram trazidos para aquela época, né, trazidos ali para a prática da observância da lei, eram feitas para a prática dos judeus. O gentio, o estrangeiro, ele não tinha direito nem às bênçãos de Deus e ele também não tinha direito a praticar as leis. As leis eram exclusivas para o povo judeu, né?
E aí o que acontece? Né? Quando vem o pacto da graça, você sabe que Jesus, ele não explicou claramente isso para os apóstolos, dizendo, olha, eu vou na cruz, e aí vocês esquecem tudo que eu ensinei, esquecem toda a lei, vamos viver pela graça a partir daquele momento. Não, Jesus mesmo falou, olha, tem muitas coisas que vos ensinar, mas não posso falar agora. Virá o Consolador, né, o Espírito da Verdade, e ele vos esclarará acerca de toda a verdade. E deixou categórico para eles, olha, vocês ficam aqui em Israel, continue pregando a lei para os judeus e espera que para os outros, né, lá para fora, eu tenho preparado outra coisa. E os apóstolos não entenderam isso. Então chega, né, vem o apóstolo Paulo, depois da concretização ali da morte de Jesus, a sua ressurreição, muitos anos depois, tá, gente? Não pense que o apóstolo Paulo veio logo na sequência, que Jesus vai, morre na cruz e vem o apóstolo Paulo já pregando a graça. Não, o apóstolo Paulo vai, tem a revelação da graça, tem a sua conversão, a sua mudança, e aí ele começa a pregar a graça para os gentios, né? Começa a mostrar para os gentios que eles tinham também acesso ao reino, que eles poderiam ser salvos, que eles poderiam ter a vida eterna, que eles poderiam também receber a sua salvação através de Cristo, sem a prática das obras da lei. E aí que entra a grande controvérsia dos dias de hoje, né? Porque tanto naquela época, o apóstolo Tiago, ele teve uma desavença muito grande com o apóstolo Paulo, tanto é que você chega aqui em Atos, a partir do capítulo 17, 18, né? Principalmente o capítulo 21, você vai ver que Tiago, ele resistiu a Paulo, porque Paulo chegava assim das igrejas lá dos lugares que ele pregava, e ele falava assim, poxa vida, olha, os gentios estão recebendo a Cristo, os gentios estão recebendo o evangelho, estão se tornando praticantes da palavra, e Tiago ficava muito doido, porque falava assim, mas espera aí, você ensina os gentios que não se deve fazer circuncisão, que não se deve guardar a lei, que eles devem abster-se da lei. E Paulo falou, sim, eu prego porque foi isso que foi me ensinado, que os gentios não precisam se judaizar, porque a cabeça dos judeus, a cabeça dos apóstolos de Jesus, principalmente dos apóstolos de Jesus, é que os gentios eles precisariam se judaizar primeiro, para depois eles se tornarem participantes da graça. E Paulo deixa claro, não, isso não é necessário, simplesmente eles vão receber a graça de Deus e vão viver o evangelho da graça, sem a necessidade dos ritos judaicos, sem a necessidade das práticas judaicas, inclusive a circuncisão, né? Os Gálatas, por exemplo, queriam se circuncidar e Paulo falou, não, se vocês se circuncidarem, isso não vai adiantar nada, vocês não precisam ser judeus para depois receberem a graça, simplesmente recebam a palavra da graça de Deus. E aí houve grande controvérsia. E aí Paulo, ali para agradar Tiago, vai e faz aquele voto, raspa a cabeça e simplesmente ele é preso e nunca mais sai da prisão. Então isso aqui é apenas uma palhinha que eu estou dando para você da lei e da graça, para você compreender a situação de como era a questão, né? E como era a questão naquela época. E aí, o que nós entendemos então? Para resumirmos essa introdução aqui, espero que tenha ficado clara para você, muitos temas você já deve ter ouvido até de outros pastores, de outras pregações. O que nós entendemos? Então a lei, ela começa em Moisés, a lei ela termina em João, lá no final de João, no final de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Então ali é o fim da lei. Tem muitas pessoas que acham que Mateus, Marcos, Lucas e João já são livros da graça. Me perdoa, tá? Mas não são livros da graça. Esses são livros ainda que foram escritos debaixo da lei. Tudo que Jesus fez, as obras que Jesus fazia, o guardamento de dias, né? Essas questões todas ainda mostram que eles estavam debaixo da lei. Quando Jesus morre na cruz, aí o véu é rasgado e se dá então o fim da lei. Ali a lei tem a sua aliança quebrada, né? Aquela questão quebrada, e a partir deste momento, então passa-se a viver o pacto da graça. No livro de Atos nós temos ali a questão da igreja primitiva, né? A igreja ainda se adaptando, né, com a chegada da graça, sem entender muito bem o que era para se fazer, o que era para se deixar de fazer. Pedro primeiro ia ser o apóstolo da graça, depois já não era mais, porque Jesus tinha falado, olha, eu vou te dar a chave da igreja, e depois ele mesmo, no final da sua epístola, ele chega a essa conclusão que ele não foi escolhido para a graça, quem foi escolhido foi Paulo, e eles escolhem um 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas, né, Iscariotes, que tinha se matado, e aquela confusão toda, uma igreja
no princípio ali do conhecimento, no princípio da sabedoria. E aí, de repente, chega, né, o apóstolo Paulo, ele chega aí alguns anos depois, mais de 15 anos depois, trazendo o Pacto da Graça. Então, a partir de Romanos, nós temos então os livros da graça, que são o pacto para nós vivermos na atualidade. Tá bom? Então, essa é a lei e essa é a graça. Nós vamos dar uma pausinha, enquanto eu vou vendo aqui mais mensagens, mais perguntas sobre a lei e a graça, e daqui um pouquinho eu volto com você. Vamos ouvir os endereços lá da Comunidade Cristã Amor e Graça, que patrocina esse programa, né? Essa igreja é patrocinada pela Comunidade Cristã Amor e Graça, que tem a sua sede no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 243. Daqui um pouquinho eu estou de volta com você. Vamos lá. Descobrir as verdades bíblicas. Aí você põe o endereço. Ou você dá um passo em direção a elas. No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana, às 15 e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente à Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. É isso aí, são os nossos endereços. A partir desta quarta-feira você já pode estar congregando lá na Comunidade Cristã Amor e Graça, na nossa sede no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 243. Nós estamos com você todas as quartas-feiras, 9 horas da manhã. Pastora Silvia Viana espera por você e o Bispo Emerson Viana às 19 horas, tá? Bom, passada a nossa introdução, sei que foi um pouco cansativo, né, essa introdução. Agora nós vamos aí às questões dos ouvintes, né? Então nós temos aqui, deixa eu ver quem escreveu para mim, inclusive mandar um abraço para todos que estão escrevendo. Ó, você pode mandar sua mensagem de texto no WhatsApp. Nosso WhatsApp é o 96504 9910. Anotou? 96504 9910. Nós vamos estar respondendo suas dúvidas. Aquelas que não forem respondidas hoje, elas serão respondidas outro dia, tá? Então você pode mandar aqui as suas questões. Depois eu vou mudar aqui a configuração do celular, que ele tá apagando rapidinho, né? Esqueci de mudar isso aqui. Então ele acende, 1 minuto e já apaga. Eu quero mandar um abraço aqui para Flávia, tá? Ela pergunta o que é a lei hoje. Acho que já dei a explicação sobre isso, viu, Flávia, né? A lei hoje, ela seria ela não seria para a prática dos gentios, tá? Então, a prática dos judeus. Muitas pessoas podem fazer a pergunta assim: bispo, a lei pode ser praticada hoje pelos judeus? Sim, o judeu não reconhece Cristo, então ele vai viver debaixo da lei e vai ser julgado pela lei. Mas aqui tem uma pergunta legal, né? Tem uma pergunta bacana que eu vou colocar aqui agora. A Esther me pergunta aqui, ó que bacana. Antes eu mandar um abraço para o Aureli Soares, lá de Taboão da Serra. Um abraço para você, Aureli. Obrigado pela sua audiência. Um abraço para o Felipe também, né? Que ele faz uma pergunta aqui, mas é de outro tema, então a gente vai responder outro dia. E deixa eu responder a pergunta da Esther. Eu queria que o senhor falasse sobre Gálatas 3:10, que os que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. E ela pergunta aqui também: eu preciso fazer hoje obras da lei para ser abençoado? Então vamos aqui a Gálatas 3:10 responder a pergunta da Esther. Esther, olha, a Bíblia cita assim, ó: os da fé, eles são abençoados com o crente Abraão. Inclusive nós da Comunidade Cristã Amor e Graça e todos que estão no Pacto da Graça, eu sei que é um costume difícil de a pessoa passar a ter, mas nós cumprimentamos os nossos irmãos como abençoados. Por exemplo, lá na Comunidade Cristã Amor e Graça, vai ser muito difícil você encontrar uma pessoa falando assim: que Deus te abençoe. Por quê? Que Deus te abençoe e ser um abençoado. Qual a diferença disso? Eu falar assim, que Deus te abençoe, eu estou desejando que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Estou desejando, quem sabe? Quem sabe você vai ser abençoado, quem sabe Deus te abençoa, quem sabe
né, um dia a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Nós não, nós afirmamos, você é um abençoado de Deus, tá? Então o pacto da graça já muda nesses termos também da bênção, né? Porque está escrito aqui, ó, os da fé, Gálatas 3:9, eles são abençoados com o crente Abraão. A Bíblia não está escrito os da fé serão abençoados, ou a bênção estará, ou os da fé que Deus te abençoe. Não, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós não desprezamos, nem criticamos, nem julgamos os irmãos que ainda usam o hábito de falar a frase Deus te abençoe, mas na comunidade Cristã Amor e Graça nós usamos a frase abençoado. Você é um abençoado. Quando eu vejo que uma pessoa é da fé, que é irmão na fé, eu tenho que falar para ele, meu irmão, você é um abençoado de Deus. Parece que não é nada, né? Mas, poxa, você está afirmando, você está na bênção, você é um abençoado. A bênção do Senhor está na sua vida. E quando eu falo Deus te abençoe, estou desejando uma bênção que talvez possa acontecer ou não. E depois vem a sua pergunta, minha irmã Esther. Todos quanto pois são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Deuteronômio 32, né? Deuteronômio 32 termina a lei dizendo que se você não praticar todas as obras da lei, você estaria debaixo de maldição. E aí você tem duas opções, né? O que eu vou viver hoje? Eu vou viver debaixo do pacto da graça, recebendo que Jesus ele deu a vida por mim, que na cruz do Calvário ele fez todas as obras por mim, que na cruz do Calvário ele me abençoou, ele me deu vitória, ele me deu todas as conquistas, ou eu vou viver debaixo da lei, tendo que praticar mandamentos e mandamentos da lei para ser abençoado por Deus. Então aí é uma opção que cada um dos cristãos vão procurar realizar na sua vida, tá? Se você quiser viver debaixo da lei, você não vai conseguir cumprir todos os mandamentos, e aí você vai estar debaixo de uma maldição. Que essa questão de você falar, é lei moral, é lei cerimonial, esta lei eu pratico, aquela lei eu não pratico, essa lei eu coloco em prática, me perdoa, tá, meu irmão? Mas isso aí está totalmente fora do contexto bíblico. Ou eu vivo 100% na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, acreditando que na cruz do Calvário ele morreu por mim, ele me abençoou, ele fez a obra por mim, que na cruz do Calvário ele me trouxe vitórias, eu vivo como um abençoado. Ou eu vivo antes da cruz de Cristo, tendo que fazer todos aqueles sacrifícios e abstinências e abluções e procedimentos e rotinas incansáveis que não vão me levar à bênção. Então aí você opta, o que você quer para a sua vida. Se você decidir viver debaixo da graça, então você tem que abolir a lei da sua vida, tá? Aprendendo e entendendo isso que nós explicamos no bloco anterior, que a lei ela foi criada para os judeus, tá? Ela não foi criada para os gentios. Já começa lá em Êxodo 12, quando ele institui a Páscoa ali, ele fala, isso está vedado ao gentio, nenhum estrangeiro celebrará, nenhum estrangeiro participará da celebração da Páscoa, porque ela foi instituída para o judeu, né? Então foram coisas instituídas para os judeus. E o crente, o cristão, nós que vivemos depois de Cristo, temos que viver pela graça. O que é viver pela graça, bispo? Me explique isso mais claramente. É você acreditar que na cruz do Calvário, Jesus fez a obra por você. Ele morreu por você, ele deu a vitória, ele deu a conquista, para que nós hoje na graça vivamos pela fé. O que é viver pela fé? Muitas pessoas pensam assim, viver pela fé é viver em casa, sentado, sem fazer nada, só acreditando em Deus. Não, viver pela fé é crer que Jesus está na sua vida, que Deus está nos teus caminhos, que nenhum mal pode prevalecer contra você, que Ele morreu na cruz por você, que Ele deu vitórias para você, e você sair conquistando as vitórias que lhe pertencem, né? Sair declarando, sair tomando posse, tomando posse da sua bênção, das suas vitórias e vivendo o sobrenatural. Irmã, você não perguntou, mas o versículo 11, ele também é muito esclarecedor. Você só falou do Gálatas 3:10, né? Que se realmente aqueles que vivem debaixo da lei estão debaixo de maldição. E eu falo sim, porque não vão conseguir praticar toda a lei. E por não praticarem toda a lei estarão debaixo de maldição. Então eles não têm como praticar. O apóstolo Paulo prossegue no versículo 11, tá? Só para esclarecer nossos ouvintes, que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí está aqui a questão, né? O justo, hoje, ele vive pela fé. Por exemplo, eu vou fazer um sacrifício para Deus me abençoar. Por exemplo, eu estou com uma doença.
eu vou fazer um sacrifício para Deus me dar a cura, porque na lei eu precisava fazer um sacrifício. Para alcançar a benevolência de Deus, eu precisava fazer um sacrifício. Então eu vou lá, faço aquele sacrifício para Deus me dar aquela cura, vou lá, presto aquele sacrifício terrível, aquela coisa toda, e aí eu falo, agora eu tenho que ser abençoado porque eu fiz meu sacrifício. Jesus vai falar assim para mim, mas espera aí, Emerson, eu não morri na cruz por você? Quer dizer que meu sangue derramado na cruz não valeu nada. Quer dizer que o que vai te abençoar é o seu sacrifício. O que vai trazer vitória para você é o seu sacrifício. Não foi a minha morte na cruz, não foi o que eu fiz na cruz por você. Então eu tenho que crer no que Jesus fez por mim. Poxa, Mateus 8,17, mesmo antes da morte de Jesus, ele já dizia, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores e carregou com as nossas doenças. Então eu não vou ser hipócrita de chegar e cobrar de uma pessoa, falar, meu irmão, você quer receber a bênção? Faz aqui um sacrifício, dá aqui a sua campanha, faz aqui o seu voto, e aí vamos orar para Deus, quem sabe te dar uma cura. De jeito nenhum. Eu vou falar, meu irmão, liga aqui comigo, vamos ligar em oração, porque o justo viverá pela fé. Então vamos ligar em oração que você está curado, que Jesus levou sobre si as dores, carregou suas enfermidades, que Jesus morreu por você, que ele levou na cruz do Calvário as suas doenças, e você vai tomar posse hoje da grande benevolência de Deus na sua vida, tá? E só para justificar, só para terminarmos, ora, a lei não procede de fé. Então parece, né, interessante, parece que a lei é fé. Quando você vê aquelas pessoas fazendo aqueles sacrifícios, aquelas campanhas, aquelas coisas mirabolantes, aqueles sacrifícios, você vê uma pessoa andando daqui de São Paulo até Aparecida do Norte, você vê aquela pessoa fazendo aquele sacrifício para alcançar a bênção, você fala, isso é fé, isso que é... Não, isso não é fé, isso não é fé, gente, isso não é fé, está escrito na Bíblia, a lei não procede de fé, as obras, quando você faz obras, né, nesse aspecto, você não está agindo conforme a fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E aí fala aqui, ó, para os que vivem na graça. Bispo, agora eu fiquei com medo, porque eu já até tive um debate aqui, né? Tivemos debate aqui com o pastor Cláudio, pastor Gruvinel, eu estava também nesse dia, eu estava aqui com eles, e nós relatamos esse aspecto aqui, né, de Gálatas 3,13, onde ele cita aqui, ó, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, há uma maldição para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão na graça? Não há maldição, exceto se a pessoa ficar praticando obras da lei, né? Se ela viver debaixo das obras da lei, ela não vai conseguir cumprir todos os mandamentos, e isso vai ser uma questão muito prejudicial para ela. Mas se ela viver pela fé, a Bíblia cita que aqueles que estão na fé, eles estão livres da maldição, porque Cristo nos resgatou da maldição da lei. E aí, outra pergunta da Esther, é preciso fazer obras para ser abençoado? Acho que nós já respondemos então essa questão, né? Não é necessário então a prática de obras, porque eu vou viver pela fé. Vou viver pela fé, eu vou viver acreditando no que Jesus fez por mim. Poxa vida, Jesus, ele fez essa obra por mim, ele me abençoou, ele cumpriu o seu sacrifício na cruz do Calvário. Eu vim de uma igreja, sabe, muito grande, mas isso é muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu vim de um ministério assim muito poderoso aqui no Brasil, no mundo, e o pastor dessa igreja falava assim, olha, vocês têm que compreender o seguinte, Jesus fez 50% e vocês vão ter que fazer os outros 50%. E eu acreditava, né, isso plenamente, fala, puxa vida, então Jesus, ele não pagou o preço total por mim, os outros 50% eu vou ter que fazer. Uma pura ilusão. Jesus, ele fez 100% na cruz do Calvário para que eu viva pela fé nele, para que eu acredite nele, que na cruz ele me abençoou, que ele fez a obra por mim, que ele me resgatou, que ele cumpriu ali o seu ministério por mim na cruz do Calvário, ou seja, o que eu não poderia fazer, ele fez por mim na cruz do Calvário. Nós vamos a mais um break comercial, tá? Você pode continuar mandando as suas questões aqui. Você vê duas questões muito interessantes aqui sobre o tema que nós estamos abordando. Mande a sua mensagem de texto, ó, no 96504 9910. 96504 9910. Qual é a sua pergunta sobre lei e graça? Só isso hoje, tá? Esse é o tema de hoje, lei e graça.
tem pessoas perguntando outras coisas aqui, né? Mas aí eu não posso responder, gente, porque a gente vai fugir do nosso tema, é lei e graça. Qual é a sua pergunta de hoje aqui? 96504-9910. Vamos a mais um break, daqui a pouco eu volto com você. Descobrir as verdades bíblicas. Você fica admirando a verdade. Foi desse, ou não. você dá um passo em direção a elas. No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça aos domingos. No Brás, às 9 horas da manhã com o Bispo Emerson Viana, às 15 e às 18 horas. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas da manhã com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. Em Guarulhos, na Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, na Rua Clemente Alves 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, Mogilar, às 15 horas com o Bispo Emerson Viana. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. É isso aí, de volta com você. Lembrando que agora, todos os dias, de segunda a sexta, neste horário, você tem o programa Verdades que Libertam. Novidade, hein? Você sabe que você pode nos ouvir 24 horas com outras programações através do nosso website, né? Nós temos aí um endereço para você estar ouvindo mais sobre as verdades que libertam, sobre o programa Falando de Vida, que é o outro programa que nós temos também, né? E você pode nos escutar entrando na rede social, olha, no www.rede Amor e Graça. Rede Amor e Graça. Lá você tem uma rádio 24 horas que você pode nos ouvir, tá? E também mensagens, estudos bíblicos, conhecimento acerca da palavra. Eu adotei essa ideia aqui da musical, muito interessante, passada pelo pastor Cláudio, né? O pastor Cláudio, que é uma pessoa muito interessada aí no conhecimento da Bíblia, no conhecimento da palavra. Ele quer programas de qualidade, programas que expliquem o evangelho, que expliquem a palavra, que conversem com o povo. Então nós da Comunidade Cristã Amor e Graça adotamos essa ideia, assim como os demais pastores aqui dessa emissora, e estamos aí nesse objetivo, né, de ensinar a Bíblia para você. Eu não sou o dono da verdade, né? Tenho aqui meu conhecimento da graça, e estamos aprendendo juntos, estou aprendendo com você. Então até alguma coisa que eu falar que você discordar, pode também mandar suas questões aqui, a gente vai discutir, vamos falar. E aqui não estamos aqui para ver quem está certo, quem está errado, quem está com a verdade, quem não está, mas no objetivo de ajudar o povo de Deus, ajudar a igreja a ser uma igreja mais voltada para o evangelho. Isso que está acontecendo na igreja, isso que tem acontecido nos últimos tempos, infelizmente tem desagradado muito o meu coração, o coração do pastor Cláudio, né, e de outros pastores, porque fizeram comércio da igreja. Hoje a igreja está muito mística, são igrejas místicas, igrejas que você vai ali em busca de amuletos, de símbolos, e as pessoas está se cumprindo aquilo que Jesus disse: o que não fará o homem em favor da sua vida? Felizmente as pessoas, para ganhar dinheiro, para ganhar a vida delas, para salvar um casamento destruído, para restaurar a família, elas são capazes de até negar Jesus e fazer grandes atrocidades. Então, infelizmente, as pessoas hoje estão muito desviadas do evangelho, e no que nós pudermos ajudar aqui, no nosso quinhão, nós vamos fazer, tá? Esse é o nosso objetivo, de estar aqui ajudando ao povo de Deus, tá bom? Boa tarde, meu nome é Faustino. Faustino, aquele abraço para você, viu? A minha pergunta é a seguinte: a graça está disponível para todas as pessoas ou somente para alguns? A Bíblia diz para todos, né? Está escrito assim: vós que tendes sede, vinde às águas, vinde, se alimentar e comer e beber sem preço, o profeta Isaías já citava isso aí, que todos que tenham sede venham às águas e participem gratuitamente da graça. Só que, Faustino, eu vou te falar uma verdade, tá? Não é querendo desanimar você, mas hoje está muito difícil uma pessoa receber a graça de Deus na sua vida, porque as pessoas hoje, elas fizeram da igreja, infelizmente, né, elas fizeram o comércio da igreja. A igreja hoje está muito, muito longe das verdades bíblicas, infelizmente. A graça é para todos, mas as pessoas não se interessam muito pela graça,
porque o que as pessoas querem hoje é resultado rápido. As pessoas querem hoje chegar na igreja, receber a oração de um pastor e já estarem libertas, já possuírem as suas bênçãos. E a coisa não funciona assim, né? Todos nós sabemos que para você ter uma vida em abundância, você precisa ter uma comunhão com Cristo, um encontro com Cristo, viver o evangelho na sua vida. Então, infelizmente, as pessoas estão indo pelo caminho largo, infelizmente, ele não leva às bênçãos. Então, a graça está aí. Meu desejo é que todos pregassem a graça, mas vamos ver, né? Se um dia nosso sonho vai se tornar realidade, mas a nossa parte nós estamos fazendo aqui. Tamires, aquele abraço para você, tá? Ela pergunta aqui da igreja de Mogi, nós depois já passamos aí no endereço, tá? Boa tarde, irmão, eu sou Alessandro de Mogi das Cruzes, e ele queria saber sobre teologia, se na teologia se ensina a graça ou se só ensina a lei. Essa é uma pergunta boa para você fazer para o pastor Gruvinel, viu, Alessandro? Pode fazer essa pergunta para ele. Eu sei de uma coisa, olha, as igrejas, a teologia geralmente ela vem ela tem um respaldo de um ministério, né? Por exemplo, eu fiz na Metodista. Então a Metodista, ela tem a teologia nos moldes metodistas, né? Nos moldes metodista. Se você fizer teologia na presbiteriana, ela vai trazer para você os moldes presbiterianos. Então não há, se você faz a teologia católica, você vai aprender os moldes da teologia católica. Então, obviamente que eles vão, que nem diz outro, né, puxar a sardinha para a brasa daquele aspecto que eles perguntam, que eles colocam ali geralmente. Então, você faz numa batista, vai ter mais o âmbito da batista. Se você faz a metodista, vai ter mais a coisa puxando para a metodista, tá bom? Mas elas explicam bastante sobre teologia e vão, obviamente, falar sobre a graça também. Pastor Graça e Paz, sou Maria de Osasco, diante desta colocação que o senhor acabou de abordar, acerca de colocar debaixo da lei, eu posso considerar que então observar o sábado é colocado como obra da lei. Exatamente. Olha, o sábado, ele é um exemplo disso. O sábado foi criado na lei. Gente, pelo amor de Deus, o sábado não é aliança. O sábado não foi criado em Gênesis. O sábado foi criado na lei. Quando Deus institui a lei, ele institui que o homem deveria de guardar o sábado. Ou seja, o sábado é uma instituição típica da lei, né? Que foi criada na lei. E nós não estamos debaixo da lei, então não temos que guardar o sábado. Ah, mas está escrito que Deus, ele descansou no sétimo dia. Sim, Deus descansou no sétimo dia, mas ele não deu ordenança para que as pessoas, para que o povo guardasse a lei. A lei foi instituída para que, a partir de Moisés, né? Nenhum homem de Gênesis guarda o sábado. Abraão não guardou o sábado, Jacó não guardou o sábado, Isaac não guardou o sábado. Então nenhum homem, não existe essa consideração de guardar o sábado. O sábado, ele foi instituído na lei. Se o sábado tivesse sido uma aliança, a gente poderia discutir o termo, né? Como alguns vão perguntar aqui, que a gente pode falar no próximo programa, sobre o dízimo, né? Até agora ninguém perguntou aqui, mas alguns perguntam, e o dízimo, ele é da lei? O dízimo não é da lei, o dízimo é uma aliança. E amanhã eu vou explicar sobre isso aqui no nosso programa, tá? Então, o sábado, sim, ele é instituição da lei. Davi Rodrigues, olá, de certa forma, todos não acabam cumprindo parte da lei e os mandamentos não é lei? Davi, tem dois mandamentos que Jesus deixa. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a si mesmo. Você fazendo isso, você está cumprindo toda a lei segundo a Bíblia. Você está cumprindo toda a vontade de Deus. A lei e os profetas se resumem nisso. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. As ordenanças da lei, elas não eram feitas com amor, né? Elas não eram feitas com amor. Por que elas não eram feitas com amor? Porque as pessoas faziam como obrigação. Eu tenho que cumprir a lei. Eu tenho que fazer esse mandamento. Pô, que chato. Se acontecer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Por exemplo, a lei era tão assim prejudicial para a carne, que a mulher, por exemplo, por que Jesus não poderia ter nascido mulher? Um dia um rapaz me perguntou isso aí, na época da faculdade, ele perguntou isso para mim, por que Jesus não poderia ter nascido mulher? Eu falei, olha, Jesus ia menstruar se ele fosse mulher, e a menstruação já era pecado, a mulher que menstruava,
Ela tinha que ficar isolada da congregação a semana da menstruação e depois mais uma semana de punição ali, mesmo fazendo o sacrifício, né? Então olha só que coisa terrível, como é que pode se viver, né, com uma coisa dessa? Então ela era muito prejudicial à carne e não havia como ser cumprida. Então se você praticar o amor, você está cumprindo todos os mandamentos, tá? Vamos lá, boa tarde, Bispo Emerson, sou recém-convertido, estou gostando muito do programa, pois já aprendi muito. O senhor é um abençoado. Opa, que bom, hein? Diego da Zona Sul. Diego, aquele abraço para você. Já aprendeu, Diego? Aprendeu a dizer abençoado, hein? Que maravilha. É uma coisa que parece insignificante, né? Dizer abençoado, Deus te abençoe. Tadinho, eu tenho uma senhorinha de idade lá na igreja, ela tem 10 anos já de igreja, e ela toda vez, bispo, Deus te abençoe. E ela, desculpa, bispo. Não, vó, fica tranquila. Não fica assim não, tá certo, não tem problema não. É aquela tadinha, a vida inteira dela, desde católico, desde os caminhos evangélicos que ela passou, ela sempre usou a frase Deus te abençoe. Aí de repente ela vai mudar abençoada assim, soa estranho, né? Receber que sou um abençoado. Olha o poder que isso dá. Você vira uma pessoa e fala, meu irmão, você é um abençoado de Deus. Ô Paulo, você é um abençoado de Deus. Olha que diferença, né? Se eu falar, Paulo, Deus te abençoe, vamos esperar, né? Vamos esperar, vamos ver se Deus vai me abençoar, se não vai. Agora, de repente, eu falo assim, você é um abençoado. Ou seja, eu recebo que eu sou um abençoado, recebo que a bênção do Senhor está na minha vida. Então, muda completamente. Paz, o meu nome é Vitor. Eu gostaria de colocar a lei como um todo. Ou seja, existe diferença entre lei cerimonial, civil e moral? A paz do Senhor. Acabei de falar sobre isso. Isso aqui não existe. Isso aí é uma questão colocada por aqueles que querem se aproveitar de alguns aspectos da lei. Aí eles falam, olha, esse aspecto da lei tem que se praticar. Aí você fala assim, bicho, mas se o senhor fala assim, então, contra a lei, então quer dizer que pode matar? Que nem outro dia eu vi um pastor falando assim, se não tem mais lei, então a gente pode matar, pode adulterar, pode roubar, mas espera um pouquinho. Isso aí já existia antes da lei. O que aconteceu com Caim quando ele se levantou contra o seu irmão Abel? O Senhor, o que fez? Ele o puniu. Ele já era contra isso. Então existem coisas que não foram criadas na lei. O não matarás, não adulterarás, não roubarás, não matarás. Isso aí já é aliança de Deus, isso aí já é conceito de Deus existente antes da lei. Então muitas pessoas radicais, elas falam, então se não existe a lei, então eu posso fazer todas as coisas. Não é isso, né? E outra, não é que não existe a lei. A lei, ela continua valendo até hoje para os judeus. Qualquer dia a gente pode relatar aqui Romanos, capítulo 3, 4, que você vai ver isso claramente. Paulo, inclusive, lá em Romanos 3, acho que é 2 ou 3, ele fala assim, se tu tens sobrenome judeu, repousa debaixo da lei, se vangloria sobre isso, se você está ciente que você é instrutor de ignorantes, né, que você é sábio dos sábios e você não pratica. Então ele fala que os judeus, eles vivem debaixo da lei e até hoje praticam essas questões, tá bom? O programa está uma bênção, os fariseus vão ficar doidos com esse ensinamento de graça. Obrigado, ela não deixou o nome dela. Yamina, aqui, tá embaixo aqui, é Yamina. Yamina fala aqui que os fariseus vão ficar doidos, né? É interessante, né? Obrigado pelo seu carinho, viu, Yamina? Aqui mandou um áudio, não dá para ouvir aqui, ó. Vocês estão vendo. Tem pessoas que estão me assistindo no Facebook, viu? Nós estamos passando aqui ao vivo no Facebook. Irmão, como é que eu vou ouvir o áudio aqui? Não dá, né? Você que está me assistindo sabe disso, eu só posso ler aqui. Olá, pastor Emerson com H, meu nome é sem H, tá, irmão? A paz de Deus. Queria saber sobre os batistas, se eles vivem o evangelho da lei ou não. Tá. Depois a gente comenta aqui outro dia, tá? Que aí já é um assunto mais extenso e aí eu não vou conseguir responder a sua pergunta hoje, mas amanhã a gente pode abordar essa questão. E não é uma denominação, viu, meu irmão? Não é uma denominação ABC que vive, né? Geralmente são pessoas que praticam as obras da lei. Hoje se faz uma mesclagem, lei com graça, né? Todo dia me perguntaram, bispo, pode celebrar algumas coisas da graça e outras da lei? Não. Porque é aquela questão, se você viver pela lei, se você optar pela lei, então pratique toda a lei. E aí você vai falhar na lei e obviamente vai entrar debaixo de maldição. Mas se você quiser praticar a graça, você vive debaixo do favor imerecido.
né? Eu sei que tenho minhas falhas, eu tenho meus defeitos, mas Jesus levou sobre si os meus pecados, o sangue dele me lavou das transgressões, e eu vou viver pela graça, vou viver através dessa questão. A gente tem uma semana inteira para discutir esses assuntos, tá? Boa tarde, paz, bispo. Gostaria de saber o que significa fé sem obras. Eu não sou a favor da fé sem obras, tá, meu irmão? Tiago, ele muito sabiamente, ele fala que a fé sem obras é morta. E o apóstolo Paulo também, parece que ele está retrucando Tiago, mas ele está dizendo, também favorecendo o que Tiago cita, porque ele fala que não é pelas obras que você vai mostrar que você tem fé. Muitas vezes você tem obras e você não demonstra fé nenhuma. Quando ele cita lá em Coríntios que você pode entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Se for sem amor, de nada se adianta. Então não adianta nós vivermos fé, apenas fé, e não fazer obras nenhuma. Estou na graça, eu tenho fé e não preciso praticar coisa alguma, porque o que eu faço já me satisfaz. Está errado, não é assim. O cristão tem que demonstrar obras diante de Deus. Quando você ama, que você tem a graça, você é que nem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falava assim, que para a lei ele foi fariseu, praticante da palavra, irrepreensível, tá? E aí ele fala assim, faço muito mais hoje pela graça. Quando ele era fariseu, ele fazia tudo. Quando ele recebeu a graça de Cristo, ele se dedicava muito mais. Então eu sou inteiramente a favor das obras, que as obras existam na graça. Graça sem obras não é graça, tá? Me desculpa, mas nós temos que sim, que praticar, que congregar, que fazer o bem ao nosso próximo, temos que evangelizar, temos que anunciar o evangelho. Já pensou se eu recebesse a graça só para mim? Eu falaria, não vou estar na rádio uma hora dessa, eu vou para minha casa, eu vou descansar, eu vou lá domingo pregar evangelho, não preciso mais fazer nada. Não, nós precisamos sim. Não é aspecto para salvação, tá? Não é pelas obras que você vai ser salvo, você vai ser salvo pela graça. Obras não vão te levar à vida eterna. Se você pensa que você vai ser salvo pelas obras, você está muito enganado, e qualquer dia aqui, qualquer semana, nós vamos ter esse tema também no ar, né? Você é salvo pela graça ou você é salvo pelas obras? Qualquer semana nós vamos falar sobre salvação. Eu vou abordar muito esse tema sobre a salvação. Nós não somos salvos pelas obras. Quase todas as igrejas acham que através dos sacrifícios, das obras, eu serei salvo. Não, o que vai me justificar diante de Deus é a graça, é o favor imerecido. Então, pela graça, eu vou ser salvo. Mas não serei salvo pelas obras, mas as obras, elas fazem parte da vida do cristão em graça. Todos que vivem a graça de Deus, eles são praticantes das obras. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa programação. Um beijo para todos que estão me assistindo aí pelo Facebook, né? Que programa de estreia aí, muito legal estar com você hoje aqui na nossa programação. Quero mandar um abraço para todos aí que estão sintonizados aí nessa programação, você da família Polinário, né? Você aí das famílias que estão aí vivendo a palavra de Deus. É muito importante, muito bom, foi muito bom para mim entrar na sua casa, e espero que esse programa ele tenha trazido muita edificação para o seu coração. Nós estamos ali com a nossa igreja no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, onde está a nossa sede. Daqui a pouquinho eu vou passar a vinhetinha aí para você, a chamadinha dos nossos endereços de domingo. Mas nesta quarta-feira eu quero lembrar para você que às 9 horas da manhã nós temos um estudo bíblico muito especial com a pastora Silvia Viana. Se você quiser aprender mais da palavra, se este programa aqui ele trouxe coisas boas para você, falou, olha, bispo, muito edificante esse programa, muito bom estar estudando a Bíblia, conhecendo os aspectos da Bíblia, da graça. Eu sempre entendi a Bíblia desta maneira. Venha nos visitar. Quarta-feira agora, às 9 horas da manhã, pastora Silvia Viana espera por você no Brás, na Avenida Celso Garcia, número 243, e eu, bispo Emerson Viana, estarei com você às 19 horas. Às vezes você fala assim, bispo, queria estar na igreja, mas à noite não vai dar, porque, olha, eu saio do trabalho 18 horas, como é que eu vou estar na igreja 19? Você chegando até 7h45, nós fazemos uma apostila, nós passamos o estudo bíblico de quarta-feira, tá? Estudo legal, que nem esse aqui que a gente fez hoje aqui, de conversar com as pessoas, muito legal o estudo bíblico, você vai gostar, não é aquela coisa maçante, aquele estudo da letra, da palavra, não, uma coisa assim bem legal, bem didática, que você vai aprender, né, estando lá na comunidade. Então você chegando até 7h45, 19h45, você vai
você vai participar de todo o estudo bíblico, tá bom? Então o estudo bíblico nessa quarta-feira, anote o endereço, ó, Avenida Celso Garcia, 243 no Brás, tá? Avenida Celso Garcia 243 no Brás, perto da Rua Bresser. Você é o nosso convidado para participar desta reunião que vai edificar muito a sua vida. E se esse programa trouxe vida para o seu coração e você quer nos ajudar a permanecermos aqui nessa emissora, eu vou passar o número da conta bancária para você que quiser nos ajudar. Qualquer oferta de amor, de coração que você quiser semear para esta programação, para aqui nós estamos aqui nesta rádio, você pode nos ajudar. Eu vou passar hoje só o número da conta do Bradesco devido ao nosso horário, mas amanhã eu prometo que eu passo também da Caixa Econômica Federal, tá? Olha, agência 54, o número da conta é 130025 dígito 0, tá bom? 139625 dígito 0, tá? Repetindo de novo, acho que eu errei aqui. 139625 dígito 0. De novo, vamos lá. Agência 54 e o número da conta é 139625 dígito 0. Agora sim tá certinho, tá? Eu errei aqui o número da conta. É tudo de cabeça aqui que eu esqueci de trazer a conta. É agência 54, número da conta é 139625 dígito 0. Tá bom? Ó, o Paulo vai passar os endereços deste domingo e eu quero me despedir aqui com você, prometendo que amanhã nesse mesmo horário estaremos aqui de volta com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas, tá bom? Um abraço carinhoso para você, obrigado pela participação. Ó, nos siga nas redes sociais, www.redeamoregraça.com.br, e você que mandou a sua mensagem no WhatsApp. Amanhã a gente vai prosseguir aqui lendo a sua mensagem. Tchau para todos! Da comunidade cristã Amor e Graça aos domingos, no Brás, às 9 horas da manhã. Tchau para todos. Obrigado.